Boa noite, a paz do Senhor, glória a Deus, né? Esse é o dia que fez o Senhor e por isso estamos alegres, não é verdade? Aleluia. Irmãos, nós vamos falar mais uma vez, tivemos o culto pela manhã e hoje o segundo grupo também vai ser beneficiado, não é só o pessoal da manhã, mas também os irmãos que estão participando da segunda reunião. Nós vamos falar sobre uma visão equilibrada de igreja. Uma visão equilibrada de igreja. Irmãos, eu não sei você, mas estamos vivendo um tempo, e a gente vai ler uma palavra aqui que confirma isso, onde o apóstolo Paulo fala com o jovem Timóteo a respeito dos últimos dias. Quem é que sabe que estamos vivendo os últimos dias? A partir da morte de Jesus para cá, estamos vivendo os últimos dias. E as coisas que estão acontecendo hoje, eu sei que não é difícil você perceber, têm sido mais intensas, né? E, às vezes, quando um tempo atrás, quando a gente vinha trazendo algumas coisas relacionadas à palavra, seja falando de perseguição, de crises existenciais, isso era muito comum você ver em determinada localização, de forma regional, você via as coisas acontecendo. E em alguns lugares, não tanto assim. Mas o que presenciamos hoje, irmãos, eu gostaria que você ficasse atento, é que é uma atividade global. Não é só no Brasil, não é só, irmãos, é no mundo todo. E eu quero ler aqui uma palavra com você em 2 Timóteo, capítulo 3, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo ele vinha alertando a respeito dos acontecimentos, e isso, irmãos, não é para ficarmos apavorados, mas atentos para que aquilo que o Senhor já vinha sinalizando, que era o sinal de que Jesus iria voltar e arrebatar a sua igreja. Então, ele diz aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Tempos muito difíceis, irmãos, que todos nós percebemos. Todos nós estamos vivendo. E, ao mesmo tempo, é hora da igreja se atentar para esses fatos. Hoje em dia, com a tecnologia, né, e com o avanço da informação, a gente sabe que, às vezes, as ferramentas não são utilizadas de uma forma correta, né, equilibrada. Então, às vezes, você vê fatos e vê fake, não é verdade? E essa informação a respeito, irmãos, do que a palavra diz nesses últimos dias, não são fakes, é fato. São fatos, irmãos, que é hora da igreja ficar bastante atento. E eu disse aqui, irmãos, sobre a importância de se atentar para isso e não ficarmos apavorados, porque tem coisas que podemos até nos posicionar e ajustar algumas coisas, né? Porque são decisões ou coisas que, de repente, permitimos que entrasse na nossa vida, e quando temos a oportunidade de ouvir uma palavra como essa e sermos sensíveis ao Espírito Santo, a gente volta para a posição, e isso precisa acontecer. Mas tem coisas, irmãos, que não tem como mudar. Tem coisas que vai acontecer. Você pode fazer uma oração forte, irmãos, mas aquilo que a Bíblia cita que irá acontecer nos últimos dias, irmãos, a sua oração não vai resolver. Vai acontecer. Você está comigo, irmãos? Só que tem um detalhe, você vê tanta coisa acontecendo lá fora, irmãos, e que serve como um sinal, como um relógio de Deus para a nossa vida. Nós não sabemos o dia e a hora na qual o Senhor vai vir e arrebatar a sua igreja, mas podemos perceber tempos e estações. Estamos vivendo tempos e estações que ficou cada vez mais claro sobre o que está para acontecer. E você, como igreja, não pode ficar desapercebido quanto a isso. Amém, irmãos? Para que você não seja pego de surpresa. Você está comigo? Agora, quando você vê coisa acontecendo lá fora, e isso entra para dentro da igreja, se torna bastante complicado.
E o tema é exatamente trazer uma visão da igreja, irmãos, porque você percebe que, ao longo do tempo, coisas têm entrado, irmãos, e têm mudado a mentalidade de muitos crentes. Eu estou falando aqui sobre algo de importante, que é a visão de igreja, mas eu não sei você, irmãos, quando você tem a oportunidade de cutucar a internet, sai, diabo, oxe, mosquitinho aqui, diabo, misericórdia, daquele aqui, ó, sai, capeta, aleluia, mosquitinho em forma de diabo, está amarrado, aleluia, eu sou assim mesmo, tá? Fica em paz aí. Então, irmãos, é hora da igreja ficar esperta, porque o diabo, ele está jogando as suas últimas tacadas, porque ele sabe que ele já perdeu. Ele sabe que o mundo jaz no maligno, mas a igreja do Senhor precisa ficar esperta, porque além de percebermos que Jesus está voltando, não podemos permitir que o mundo entre, irmãos, para dentro da igreja, porque temos um propósito a cumprir, porque podemos viver o melhor dessa terra. E a Bíblia nos orienta a orarmos e vigiarmos. Amém? Porque o diabo não é o seu inimigo, é o nosso adversário. Ele anda em nosso derredor, procurando alguém que possa tragar, que possa travar, impedir de você receber as bênçãos, o melhor de Deus para a sua vida, onde a palavra já sinaliza que lhe pertence. Você está comigo, irmãos? Então, entender sobre uma visão equilibrada, e por isso que a palavra é trazer para o equilíbrio, equilibrado, é exatamente para que você tenha a capacidade na palavra, ou entendimento na palavra, de que Deus estabeleceu uma visão. E nós não podemos permitir, irmãos, que algo que está acontecendo aí fora venha penetrar dentro da igreja e venha distorcer tudo aquilo que Deus planejou e projetou para a nossa vida. Amém? Então, um exemplo que eu posso dar aqui, que é muito comum, é isso que eu ia falar antes do mosquito ter me atacado aqui, né? Agora lembrei, que às vezes você vê pessoas dizendo assim, para que estar dentro de uma igreja, né? Para que ir para o culto? Eu posso ser crente, eu posso ter fé, mas não estar socado, irmãos. Eu fico muito incomodado com essa palavra. Claro, irmãos, que a gente trazendo uma visão de participação, de se envolver com a igreja e fazer isso de forma desequilibrada, a gente pode viver, de repente, um contexto totalmente fora, porque não é de um extremo para o outro. Por isso que é visão de equilíbrio, uma visão equilibrada de igreja. Eu não tenho que morar dentro da igreja, graças a Deus, não tem ninguém aqui que mora na igreja, até brinquei com o irmão hoje. E também não é para você, irmãos, estar se envolvendo com a igreja que você congrega, que você tem uma aliança, de uma forma irresponsável. Você está comigo? Porque você vê, assim, pessoas, irmãos, de renomes na internet, com milhares de seguidores, trazendo uma orientação como essa, onde que não precisa estar entre quatro paredes, você pode servir o Senhor na sua casa. E tem muitos crentes pegando isso. Tem muitos crentes comendo essas coisas. E possa ser que você não aderiu 100% dessa visão, mas a prática, o envolvimento, a importância, possa ser que esteja sendo afetada pelo fato da intimidade, envolvimento, do prazer, do comprometimento, de ver como é importante um momento como esse. Irmãos, essa palavra não é a primeira vez que nós trazemos aqui, nós sempre falamos sobre isso. Mas percebemos, irmãos, por parte de muitos pastores, a nossa visão também é a mesma, é que a gente precisa acordar a igreja quanto a isso. Para que você não seja pego de surpresa. De que forma, irmãos, qual é a visão que você tem a respeito da igreja do Senhor Jesus? Uma igreja em que não é minha, nem dos ministros aqui, é do Senhor Jesus. E a visão, irmãos, que eu tenho com relação à igreja, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre a instituição, mas estou falando da igreja, você e eu, reunidos aqui, irmãos, é algo fantástico. E o apóstolo Paulo, ele traz uma informação aqui, irmãos, a respeito de igreja, de visão de igreja, que a gente precisa estar olhando essas coisas e se avaliando.
De que forma eu me envolvo, eu trato, eu vejo algo que Deus estabeleceu para o meu crescimento, para ter um momento de comunhão, para que eu possa, a minha vida, cumprir o propósito e alcançar outra pessoa. A gente precisa pensar nessas coisas. Para a gente, antes de a gente avançar um pouquinho, hoje pela manhã, eu até indiquei um material, está até postado no Telegram, uma ministração do irmão Rick Renner. Nesses últimos dias, ele esteve ministrando na Escola de Ministros. E ele trouxe uma palavra, irmãos, maravilhosa. Ele chama de guia, qual o nome aqui? Guia de sobrevivência dos últimos dias. Guia de sobrevivência dos últimos dias. O ministério resolveu disponibilizar para as igrejas. E nós colocamos... Quem viu lá no grupo da igreja, no Telegram? Meia dúzia só. Dá uma olhada lá. Tem um material, irmãos, maravilhoso. E eu quero indicar, motivar você a assistir. São 4 vídeos, irmãos, que ele fala exatamente do que está acontecendo hoje. E nós assistimos, irmãos, os 4 vídeos. Eu fiquei impactado. E o que é interessante nisso tudo é que muitas coisas que ele cita nessas ministrações, a gente já sabe. Só que, às vezes, estamos na posição de saber as coisas, mas esquecemos. E está escancarados os acontecimentos. E aí ficamos desatentos, irmão, para coisas que já está entrando dentro das igrejas. E ele traz uma palavra, irmão, serena e tranquila e fácil de você entender a respeito de que estamos presenciando nesses últimos dias. E o entendimento a respeito dessas coisas, irmãos, nos chamará a atenção para um posicionamento. Então, eu quero incentivar você que é crente. Quantos crentes nós temos aqui? Amém. Graças a Deus, né? Aleluia. Então, você que é membro, principalmente dessa igreja, vá lá no Telegram. Você também que não congrega aqui, tendo interesse também de assistir, só procurar um dos diáconos lá que vai te orientar. E você pode acessar esse material e assistir. Agora, irmãos, eu falei aqui pela manhã, não seja preguiçoso. Amém? Porque, às vezes, irmãos, gastamos tempo assistindo aí Netflix, aí, seriado. Fica a noite toda, 1, 2, 3, acabou um seriado lá, uma edição lá, um episódio, vou assistir mais um, e vou assistir mais um. Quando vai ver, virou a noite. Irmãos, não é pecado você assistir série no Netflix, não é pecado, irmãos. Mas por quê? A gente precisa pensar nisso, é o primeiro ponto que a gente precisa pensar. Por que, com as coisas de Deus, uma preguiça só? Misericórdia, irmãos. Teve um dia que eu e Kátia, eu até citei aqui, teve um dia que eu e Kátia, nós estávamos assistindo uma série. Irmãos, a gente dificilmente assiste isso, né? Mas aquele dia a gente se envolveu lá. Irmãos, quando eu fui olhar para a janela, estava clareando, irmãos. Misericórdia. Estava clareando, eu fiquei desesperado. A gente assistindo lá, só esse. Não é assim que funciona, é só comigo. Aí está assistindo, rapaz, eu não gosto muito de assistir seriado por causa disso. Eu gosto de assistir um filme, acabou, desliga, vamos dormir. Agora acabou, com aquele água na boca, né, você olha assim, o que aconteceu? Que horas tem? Vamos assistir só mais um, não é isso que você... Está rindo o que acontece com você, né? Vamos assistir só um, que amanhã a gente vai ter que trabalhar. Não é isso? Aí bota lá, assiste, aí... Fica um cara de bobão, né? Mais um. E nesse mais um, irmãos, eu fui até 4 horas da manhã. E eu não sou da madrugada, eu gosto de dormir cedo. A Kátia, tranquila. Quando eu olhei para a janela, eu fiquei desesperado. Minha filha, está claro. Ela, que foi? Está claro. Irmãos, eu vi o sol nascer quadrado. Eu não gosto disso, irmãos. Fico mal, eu fico estressado. Eu tenho que dormir cedo. Irmão, nunca mais eu fiz isso. Nunca mais. Agora, eu sei, você está rindo aí, irmãos. Mas como é que é a sua disponibilidade em você ler a sua Bíblia? Aleluia. Irmão. É forte, Brasil. Diga assim, eu pela fé. Vamos lá. Eu vou assistir o material no Netflix. Olha, é mentira, hein? Netflix não. Está repreendido. Não está no Netflix, não. Está no Telegram. No Netflix, ó. Um dia chegaremos lá, né? Um dia, quem sabe, né, Igor? Começar a disponibilizar nossas administrações no Netflix, a pessoa? Rapaz, por que não?
No Telegram, irmão. Você vai assistir? Amém. Então procura lá, irmãos. A gente está brincando aqui, mas é algo muito sério. Eu fiquei impactado com essas ministrações. Alguém assistiu os 4 aqui? Alguém? Meu Deus do céu. Aleluia. Todo mundo. Quem já viu lá? Quem viu lá que está disponibilizado lá? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, queridos, vamos nos apegar com essas coisas tão importantes e está falando a respeito da nossa vida. E o próprio título, né, o tema lá que foi atribuído para esse material, Guia de Sobrevivência nos Últimos Dias. De fato, é exatamente isso que ele colocou. Mas vamos lá para Romanos capítulo 12. E volto a dizer que o tema aqui é uma visão equilibrada de igreja. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em sua carta a respeito da visão de igreja. Olha só, capítulo 12, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3, diz assim, ó: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, eu vejo que esse texto aqui nos chama para um equilíbrio. Amém? Essa coisa de ter a sua vida como assim, muito preciosa, né? Claro que todos aqui somos preciosos aos olhos do Senhor, mas, irmãos, estamos envolvidos num corpo, onde há momentos em que nós vamos edificar pessoas, momentos em que vamos receber, né, alguém ministrando a nossa vida, e nós temos a oportunidade de ter um momento de comunhão com os nossos irmãos. Mas o interessante, irmãos, em particular, é que mesmo a gente tendo a oportunidade de ver pessoas em diversas estações e conhecimento da palavra, irmãos, o corpo é algo muito bacana, muito interessante, onde eu tenho a oportunidade não só de poder ser ministrado aqui, quando alguém vem aqui na frente e traz uma palavra, é maravilhoso, quando a nossa vida é tocada pelo Senhor e como recebemos umas instruções preciosas para a nossa vida, mas esse momento de comunhão, irmão, de estarmos juntos, é maravilhoso. Amém, irmãos? Agora, eu não tenho que medir com a fé do irmão A, do irmão B, eu tenho que medir comigo mesmo. Lembra como você chegou, o que você é hoje, e às vezes o tempo, o espaço, do tempo que você começou até agora, possa ser um período muito curto, mas é bacana quando a gente para pensar e ver assim, a minha vida mudou, depois que eu cheguei nesse ambiente, depois que eu tive contato com essa palavra, a minha vida não é mais a mesma, né? A forma de pensar mudou. Glória a Deus por isso. Que maravilhoso é, irmãos, estarmos num ambiente onde me ajuda a ser melhor. Um ambiente que me faz ser melhor pessoa do que sou. Um ambiente maravilhoso, irmãos. E há um despertamento, irmãos, que eu veja isso como importante. Aí continua aqui no versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, olha só que interessante, irmãos, falando das manifestações, dos dons ministeriais, isso acontece no corpo. Eu não tenho que valorizar, irmãos, um ambiente como esse? Sim ou não, pessoal? Aí ele fala, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, nós temos ministros aqui, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Tem pessoas aqui, irmãos, que foi chamado para ensinar, temos oportunidade de ensinar o corpo de Cristo, quão maravilhoso é. E há uma palavra direcionada para aquele que foi chamado para ensinar, para ministrar no corpo de Cristo. Então, essa instrução, esmere-se no fazê-lo, se dedique a isso. Aí tem uma outra posição também,
ou que exorta, e a palavra exorta é chamar para perto. Amém? Use esse dom em exortar. Seja específico nisso, né? Porque há um entendimento errado com relação a exortar. Exortar não é matar, maltratar alguém, mas é chamar para perto. Às vezes é uma palavra que mexe um pouquinho com você, irmãos, mas o intuito é justamente fazer com que você volte à posição e caminhe junto conosco. Esse é o propósito. Amém, irmãos? E aí, nós falamos aqui sobre o que exorta, né? Use esse dom em exortar. O que reparte, né? Aquele que contribui, faça-o com liberalidade. Olha só, tem até, irmãos, aqueles que talvez não sejam envolvidos com o ministério, assim, que nós conhecemos, que é muito comum, o ministério da palavra, né? Do ensino, mas uma pessoa que ela tem um prazer em servir, em contribuir. O que está faltando? O que está precisando? Não, pastor, eu vou abençoar. Fique tranquilo que eu vou pagar, vou investir nisso aqui, eu vou contribuir. Isso não significa que você, como igreja, irmãos, está impedido, ou que isso não tem nada a ver com você. Claro, nós temos uma responsabilidade no corpo de Cristo, em trabalhar pela manutenção dele. Não é isso? A nossa contribuição é exatamente para que esse trabalho aconteça. Porque isso aqui, irmãos, não é só a gente que não, irmãos. Tem uma estrutura que foi criada. Isso tudo acontece através da sua contribuição, da sua fidelidade. Mas aqui, irmãos, o que me chama a atenção são pessoas. A gente está citando aqui, irmãos, ministérios, aquele que exorta, mas tem aquele também que contribui, aquele que é chamado, ele tem a convicção, não, eu não vou envolver com nada, mas a minha participação, a minha contribuição é semear. Que maravilhoso isso! E tem pessoas na igreja, irmãos, com esse chamado. Amém, irmãos? Aí tem outro também aqui, ó, o que preside, e essa palavra é para mim, porque a função de pastor é a função de governo. E os líderes também, por que não? Né, o que preside com zelo, o que usa de misericórdia, até isso tem. O que usa de misericórdia com alegria, ou seja, paciência com a pessoa que todo mundo desistiu dela. Sabia que é bom ter pessoas assim no meio do corpo de Cristo? Onde você fala assim, fulano, rapaz, não tem jeito não. Aí tem um irmão lá que é cheio de misericórdia, puxa para perto. Percebe que essa multiforme graça, que os diferentes dons no corpo de Cristo nos torna melhores. Faz essa engrenagem funcionar perfeitamente, irmãos, da medida que Deus estabeleceu para a igreja. Agora, quando eu ignoro, irmãos, desprezo uma estrutura tão maravilhosa como essa, irmãos, nós estamos, como eu posso dizer, entristecendo o Espírito Santo. Amém? Independente, irmãos, de que forma você esteja, da estação que você esteja, né, mas você faz parte do corpo de Cristo. Onde eu e você temos a oportunidade de crescer. E você vai crescer, e você vai avançar. Amém, irmãos? Mas não permita que aqueles ventos, aqueles ruídos, irmãos, entrem para dentro da igreja. Por que eu falo isso? Porque tem muitos crentes desprezando um momento como esse. Tem muitos crentes. E a gente pode dar exemplos aqui. De que forma, irmãos, você se envolve com as coisas de Deus? Eu falo sempre isso. De que forma você só vem para um ambiente como esse, só quando tem vontade? Ou quando você, de repente, assim, não tem nada para fazer. Tem alguma coisa hoje? Está chovendo, né? Vamos para aquela igrejinha ali, né? Não tem nada para fazer. Não, irmãos. Talvez o ímpio, a gente até entenda, porque não conhece o que você está presenciando aqui, o que você está vivendo aqui. Nós entendemos, mas você, como crente, não pode viver assim. Como é a sua participação, envolvimento, irmãos, com o corpo de Cristo? Será que quando a pressão vem, a crise vem, você desaparece? Irmãos, eu sempre falo isso. Na hora que a pressão vem, irmãos, as coisas se tornam difíceis. Aí que é para você, aí que você precisa estar aqui. É a hora que você precisa olhar assim. Eu sei que o diabo gosta de aproveitar essa oportunidade, onde a pressão vem, a crise vem, ele fala assim, não, fique em casa, você está triste, você está cansado, você está fraco. Não, venha!
Porque aqui é o ambiente pela qual você é restaurado. Aqui é o ambiente pela qual você ouve uma palavra, irmãos, que coloca você para cima. Aqui é o ambiente, irmãos, nós citamos aqui, onde tem um irmão que é chamado para exortar uns aos outros. E quando ele vai perceber algo que você, irmão, olha, não sai disso, não pega essa direção não, irmãos. Chega para perto, fique perto da gente. Amém, irmãos? Nem sempre é o pastor que vai olhar, a igreja está crescendo. E não tem mais tempo para isso. Não dá para a gente fazer mais isso, olhar para todo mundo. Mas tem irmãozinhos ali, ó, irmãos, que estão fervorosos. Vai olhar para você, meu irmão, se conserta. Aleluia! Meu irmão, não é assim não, irmão. Como é bom estar num ambiente, irmãos, onde as pessoas são treinadas a falar não só aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa. E o pastor Marcelo treina muita gente assim. Olha, fala. Você que é líder, fala. Ame. Puxa para perto. Amém? Nós lemos aqui misericórdia, tem momentos de misericórdia. Tem momentos que você vai ser exortado, tem momentos que você vai ser corrigido. Estou falando alguma coisa, irmãos, que é difícil para você entender? Sim ou não, pessoal? Claro que não, irmãos. Olha que ambiente maravilhoso. Não deixe que o diabo, irmãos, venha colocar a gente numa situação de ridículos. Porque isso, irmãos, é passado lá fora. Que nós estamos perdendo tempo aqui. Irmãos, se a gente parar para pensar um pouquinho, nós conhecemos a palavra, uma boa parte aqui nasceu de novo. Se você ainda não nasceu de novo, não aceitou Jesus, essa noite é a oportunidade para você. Mas esse momento aqui, irmãos, parando para pensar, trazendo para o lado natural, é um negócio de doido. Você poderia estar muito bem na sua casa, lá, vendo lá o Domingão de não sei quem lá, nem mais é Faustão, outro cara que está lá, né? Mas você está aqui. Então, de certa forma, irmãos, uma medida de fé foi derramada em você. Você tem uma fé. Você não veio aqui simplesmente para ver o pastor, não, eu quero ouvir uma boa música, não, você veio para cá porque, irmãos, eu sei que o Espírito Santo te trouxe para esse lugar. E tem coisas que Ele vai fazer na sua vida, irmãos, e eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. Porque, irmãos, eu não tenho a capacidade de ver o coração de todos aqui, mas o Espírito Santo conhece o seu coração. Ele sabe como você está, ele sabe a área que você precisa mudar. Ele sabe pensamentos errados que entrou na sua informações erradas que entrou na sua mente. Onde a palavra, irmãos, ela tem poder de neutralizar. Você está tendo a oportunidade nessa noite de ter a mente renovada pela palavra. Que ambiente maravilhoso, irmãos. Agora volto a dizer, de que forma o meu entendimento está com relação à igreja, os chamados para fora. Amém, irmãos? Lemos aqui a carta do apóstolo Paulo, dando a instrução a Timóteo. Então, podemos enxergar aqui, irmãos, que a igreja, irmãos, é um organismo vivo, muito sério e importante. Não veja isso, irmãos, como uma coisa secundária. Traz isso para a sua vida, meu irmão. Sabe por quê? Daqui a pouco, não vou dizer daqui a pouco não, né? Vou dizer que eu estou trazendo palavra negativa. Mas todos nós, um dia, vamos descer a sepultura. Se não acontecer Jesus voltar, né, e sermos arrebatados, não experimentaremos isso. Mas todos nós, irmãos, estão destinados a descermos a sepultura. E nós sabemos, irmãos, que depois que descemos a sepultura, tem a vida eterna. Que nós estamos vivendo, irmãos, e presenciando. Viveremos a eternidade com o Senhor. Então, não acaba aqui, você sabe disso. Então, a Bíblia fala, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se as minhas expectativas for com relação a esse mundo, se as minhas esperanças estão aqui, a Bíblia diz que somos os mais miseráveis desse mundo. E você não é miserável, você é abençoado. Amém, queridos? Olha só, algo aqui que eu vou ler com vocês aqui, com relação a essa importância, né, de estar junto, de congregar. Abra lá em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Olha o que o autor de Hebreus ele fala aqui, ó. Coloca aqui para mim. Botou? Deixa eu ver qual a versão que você está usando aí. Coloca na versão transformadora, NVT.
Aqui é a revista atualizada. Paga essa luz aqui para mim, ó, por favor. Isso. Isso. Olha só o que diz a palavra. Hebreus capítulo 10, versículo 25. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. O que nós conseguimos entender com isso? Nesses últimos dias, na qual nós percebemos no nosso espírito que se aproxima cada vez mais o arrebatamento da igreja, há uma atenção, irmãos, com relação à nossa vida hoje. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns. Na versão revista atualizada, volta para a revista atualizada. Eu gosto também dessa parte aqui, quando ele diz assim, ó, não deixemos de reunir ou de congregar, como é costume de alguns. Você sabia que esse costume está crescendo no meio do povo de Deus? Justamente por causa, irmãos, de uma mensagem lá do pastor preferido, do ministro famoso. Aí fala assim, não, para que ir para a igreja? Você pode ficar em casa. E tem muitos crentes entrando nessa onda, onde a Bíblia é bem clara, irmãos, a respeito dessa responsabilidade, do compromisso como corpo de Cristo. Porque se eu tenho esse costume, como eu vou, irmãos, exercer, como eu vou praticar aquilo que o apóstolo Paulo, inclusive, falou aqui na sua carta, né? Aqueles que é chamado para exortar, aquele que é chamado para ensinar, aquele que é chamado para ministrar, aquele que foi chamado para ser governo. Que ambiente, onde pode acontecer isso? No meio do povo de Cristo, na igreja. Agora, se eu tenho um costume de vez em quando eu sou crente, mas eu vou para a igreja quando tenho vontade. E é muito perigoso isso. Você está comigo, irmãos? Você está aqui ou foi para casa? É muito perigoso, porque façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É o que nós estamos fazendo hoje. É o que o pastor está fazendo hoje, chamando a sua atenção, dando um puxãozinho de orelha. Não precisa você olhar para o seu irmão, nem cutucar assim não, mas olha para você mesmo. De que forma eu estou lidando com as coisas de Cristo? De que forma eu estou lidando com uma visão que Deus estabeleceu, igreja? Obrigado, Valzinho. Para pensar. Vou dar alguns segundos para você pensar. De que forma você se envolve? Será que essas coisas é só quando sobra? Só quando tem vontade? Vem para a igreja, mas chega sempre atrasado, com as coisas lá de fora, irmãos, com a vida dessa terra aqui, tudo certinho. Será que você tem um hábito, irmãos, de agendar, de colocar na sua agenda as coisas de Cristo, irmãos? A igreja, irmãos, é um projeto de Deus. Como nos envolvemos com isso? E aí você vê irmãos aqui, trabalhando e preparando tudo para edificar a sua fé, para abençoar a sua vida. Aí uma parte, irmão, se envolve, abraça, entende a importância disso, e tem uma outra parte que fala assim, o que tem hoje? Não sabe. Nunca tem tempo. Mas para as coisas dessa vida que vai passar, tem tempo. Alô. De manhã tinha mais glória, né? Agora de noite não tem muito glória. Por quê? Por que será? Nunca tem tempo. Será que vale a pena a gente colocar as coisas, irmãos, que vai mudar a minha vida? Que vem mudando a minha vida. Vamos mudar vamos botar uma colocação um pouco melhor. Coisas que vêm mudando. Será que não vale a pena a gente inserir na nossa agenda? Porque a gente está se entupindo de tantas coisas. Nesse mundo globalizado, irmãos, onde a tecnologia avançou, tanta coisa que a gente está fazendo, mas as coisas de Deus só quando sobra, só quando tem tempo,
Só quando tem vontade, só quando eu sinto um pouquinho de arrepio, só quando tem festa, só quando tem churrasco, só quando tem uma coisa que eu gosto. É o self-service gospel. Alô. Amém, irmãos? Ninguém pode parar a igreja, o Coliseu. Na musiquinha que a gente canta aqui? Os leões não pararam a igreja do Senhor. Nos tempos em que estamos vivendo, não precisa nem de leão. A igreja do Senhor, ninguém pode parar. E as circunstâncias estão parando muita gente. Muita gente levando as coisas de Deus no secundário. Um subcristianismo foi criado. Agora, estamos vivendo os últimos dias. Você está comigo? Aleluia. Olha só o versículo 24. Nós lemos o 25, não é isso? Vamos voltar aqui, porque está dentro do contexto. Olha o que diz a palavra. Nós lemos o Hebreus 10, 25. Vamos voltar aqui para o 24. Diz assim, ó. Pensemos em como motivar. Qual é a versão aqui? Bota a versão transformadora. Pode colocar, vamos lá. Revista, nova versão transformadora. Isso. Diz assim, ó. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do que, gente? E das... Agora, só é possível motivar uns aos outros na prática das boas obras se eu não tenho esse costume de não congregar. Você está comigo? Então, é algo que eu preciso pensar. Essa motivação, irmãos, tem que estar no coração de todos os crentes, aqueles que nasceram de novo. Vir para cá não só apenas na intenção, na motivação de receber, mas também dar, contribuir, pensar o que eu posso fazer no corpo de Cristo. Por mais que, de repente, eu esteja começando agora, a gente tem uma orientação com relação às pessoas que estão começando conosco, porque tem um tempo de ambientação, conhecer a igreja, conhecer o pastor, isso é importante para você. Mas você precisa crescer com essa mentalidade de que eu não estou aqui apenas para receber, mas também para dar, para abençoar, porque você faz parte do corpo de Cristo, querido. Então, uma visão equilibrada é nesse sentido, porque a Bíblia diz o seguinte, melhor é dar do que receber. Porque, irmão, se eu me envolver com o corpo de Cristo, com essa mentalidade de só receber, você não vai permanecer de pé. Porque no primeiro obstáculo, ou qualquer coisa que você vê, que, isso aqui eu não gosto, de repente lá tem um gilózinho lá, eu não gosto de giló. Linha na pipa. Você não vai permanecer. E nós estamos chamando a atenção, irmãos, para essa mentalidade. Porque aqui é muito claro, né? Vamos pensar, não é isso que está dizendo aqui? Ó? Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir ou de congregar, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Olha só o versículo 25, agora vai mexer um pouquinho com você, crente. Olha o versículo 25. Por quê? Continua, viu? Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, irmãos, não congregar, irmãos, não estar unido com o corpo de Cristo, irmãos, é um erro. É um erro. Talvez você entenda isso de uma forma diferente, né? Porque ele fala assim, esses 3 versículos aqui, irmãos, eles estão falando, se completo. Ele fala assim, né, lá no finalzinho, sobretudo agora que o dia está próximo. Por quê? Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Irmãos, o congregar é um ensinamento, é uma verdade. O que precisa mais? Se tudo o que nós precisamos como igreja, irmãos,
Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, por isso nós estamos aqui. Nos deu o Espírito Santo, nos deu autoridade, tudo Ele fez. Levou sobre si os nossos pecados. Irmãos, Ele já fez. O que falta mais? O que está faltando é eu me posicionar e ficar com a palavra. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Amém, irmãos? Diga assim, eu vou ser arrebatado. Aleluia! Aleluia! Falando um pouquinho de instituição. Para que serve, pastor, a instituição? Às vezes, quando você ouve ali fora, não precisa de instituição, né? Depois que estabeleceu, deu um CNPJ para a igreja se perdeu. Irmãos, não tem nenhum problema a ferramenta, a instituição existir. O problema está quando a instituição atrapalha Deus, porque a instituição é uma ferramenta. Existem coisas que são essenciais, importantíssimas para que a igreja aconteça. Há uma organização aqui, vamos dizer assim, onde pessoas se reúnem, mas há exigências das autoridades lá fora, que a gente obedece. Você está comigo, irmãos? Mas há todo um cuidado para que uma ferramenta que nós temos, irmãos, seja utilizada para o nosso crescimento, para o nosso avanço. Alguém aqui já foi em Santa Cruz a pé? Tem alguém aqui? De manhã não teve. Existe alguém aqui? É impossível ir para Santa Cruz a pé? Não é impossível. O que vai acontecer é o seguinte, que você vai demorar um tempo para chegar lá. Agora, nós temos o recurso, o carro, o transporte público, para ir a Santa Cruz. Vamos chegar em Santa Cruz da mesma forma que a pessoa vai a pé, mas vamos ganhar tempo, não é verdade? Então, eu trago essa mesma ideia, irmãos, no conceito de instituição. A instituição, irmãos, é para ganharmos mais velocidade. Olha que instituição maravilhosa que a igreja está fazendo parte, irmãos, Ministério Verbo da Vida. Onde ela trabalha, irmãos, tem pessoas lá atrás, cobrindo a gente, preparando, dando material, treinando, para que o povo de Deus ganhe mais velocidade. Isso é uma bênção. Agora, irmãos, não é porque uma instituição A ou B teve problema ou tem problema, que todas as instituições não prestam, porque é isso que é ensinado por aí. E tem muitos crentes comendo essas coisas, irmãos, e não se associando, ou ligando, ou fazendo parte de um grupo, irmãos, que decidiram estar debaixo de uma instituição. Não tem nenhum problema, irmão. Falo isso, irmão, no tempo que a gente está vivendo, porque o diabo ele é oportunista. Ele pega as situações que acontecem em um determinado lugar, irmãos, e tenta generalizar. Você sabe onde você está. Amém, irmãos? Talvez você veio para esse lugar, sofreu muitas decepções. Muita coisa aconteceu, você se entristeceu, você está aqui. Irmãos, a sua história pode mudar, irmãos, a partir desse ano. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você está comigo? Você está num bom lugar. Nós declaramos sempre isso. Não somos a melhor igreja, irmãos, mas há um cuidado, irmãos, em ensinar, em trabalhar. O ministério é um ministério sério, irmãos. Nós trabalhamos, temos as nossas falhas, mas, graças a Deus, acertamos mais do que erramos. Acertamos mais. Mas não quero que você fique preso a essas coisas. É que você pense da forma como você vê. Uma estrutura pela qual você está ligada e associada, onde você já percebeu no seu espírito que isso tem trazido benefício, mas de que forma eu me envolvo, de que forma eu reconheço essas coisas? Eu preciso pensar sobre isso. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Diga obrigado, Senhor, por esse ministério. Gratidão, Senhor. Eu falei aqui da velocidade. Outra coisa, irmãos, a vantagem está ligada a uma instituição. Boas associações. Olha o seu irmão aí. Não é verdade? Pessoas boas que você conheceu aqui. E eu até avanço um pouquinho. Possa ser que tenha um irmão, irmã aí, que você conheceu na igreja e casou. A sua família nasceu por causa da igreja. É ou não é? Está namorando aí. Conheceu aonde? Cal do céu. Foi na igreja. Amém, irmãos? Você está comigo? A igreja é uma bênção ou não é uma bênção? É uma bênção. Eu tenho que valorizar, irmãos,
uma, uma aliança que eu firmei, um lugar onde eu reconheço que é uma bênção para a minha vida, para os meus filhos, né? Os seus filhos tendo a oportunidade de ouvir uma palavra como essa, está lá no departamento infantil, que maravilha, irmãos. Mas não permita que o diabo venha enganar você, irmãos. Tem crescido esse engano no meio do corpo de Cristo. Ah, pastor, isso acontece lá na China, irmãos. Eu estou falando não é igreja local, mas como um todo. E você não pode, irmãos, abrir essa brecha. Amém? Você está comigo? Ninguém aqui vai olhar para você e ficar apontando, é você. Não. Pense um pouquinho. Deus te deu um cérebro, Deus te deu um Espírito Santo para você, nessa noite, refletir. Não tem as conferências que acontecem no nosso ministério, conferência de ministro, né? Reunião de pastores, evento de mulheres. Agora você está participando de uma conferência que você é o preletor. Conferência. Você está lá, você está sentado e você está ministrando para você mesmo. Essa noite é uma noite de conferir. Conferência de irmãos. Confira isso na palavra. Nós estamos lendo aqui. De que forma eu enxergo, de que forma eu me envolvo, de que forma eu considero algo que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Amém, irmãos? Às vezes a gente ouve assim, para que ir lá naquele prédio? Você pode se reunir na sua casa. Irmãos, não há problema algum a igreja começar, e a igreja aqui já começou na casa de pessoas. Só que a obra vai crescendo. Não tem como ficar o tempo todo na casa de alguém, tem que ir para um lugar. E nem, irmãos, ficarmos na rua, temos que ter uma proteção como essa. Não é verdade, irmãos? Você está comigo? Porque de vez em quando você ouve assim, não precisa não, irmãos. Separe as coisas, no sentido de que isso aqui é apenas uma base, um local para receber a igreja do Senhor. O mais importante não é o prédio, é você. O crescimento e investimento que nós fazemos aqui, irmãos, a gente está em campanha aqui para aumentar. Mas qual o propósito? Para ter um título e dizer que nós somos melhores que a igreja local? Não, é porque está crescendo. Está chegando gente. Já tem 2 cultos. Não vai ser em cima do telhado, lá de fora, irmãos. A gente está trabalhando para isso, não é verdade, irmãos? Você está comigo? Qual é a motivação? O porquê nós estamos fazendo? Porque queremos receber mais pessoas. E você é responsável por isso. E nós fomos chamados, irmãos, para fazer diferença aqui nesse bairro. Você, igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos estão felizes com isso? De fazer parte de um projeto pela qual eu estou inserido nisso e posso contribuir, sou edificado, e posso ver amigos, irmãos e familiares se achegando a Cristo. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Que graça maravilhosa em poder fazer parte disso. Né? Então, as reuniões que acontecem nas casas são limitadas. E eu estou falando aqui, irmão, exatamente de estrutura. A estrutura é importante. E não é difícil você ver muitas pessoas contra a estrutura. A estrutura, irmãos, foi colocada para nos servir. Lembra do exemplo que eu dei do carro? Lembra disso? A estrutura é para nos servir. Amém, irmãos? Você está comigo? Eu citei pela manhã, dei um exemplo aqui. Aconteceu um evento aqui na igreja, a gente estava conversando ali fora, tinha alguns irmãos, inclusive até o Igor estava o André, até brinquei de manhã a respeito disso. E a gente estava falando sobre má alimentação, né? Beber refrigerante, né? Comer açúcar, aquela coisa toda. E aí, uma pessoa falou assim, pastor, mas esse negócio aí, essa água preta, não vou falar o nome para não fazer propaganda, essa água preta faz mal, tem que beber água, né? Beber água, não pode trocar a água para o refrigerante todo dia, tem que beber água, não tem problema nenhum você beber refrigerante, mas em excesso isso pode mexer com a sua saúde, você está entendendo? E aí, irmãos, a irmã Isabel ela até comentou assim, pastor, sabe qual o problema das pessoas? É que ela só bebe água quando tem sede. Isso é um erro, porque a água ela tem que beber, existe as que 3 litros por dia. Então, quando eu soube disso, eu fiquei assustado. E eu comecei a recalcular a quantidade de água que eu bebi por dia, não chegou nem a 1 litro.
né? Talvez você está rindo aí, está na mesma situação que eu. Mas o correto é beber 3 litros de água por dia. Porque tem muitos problemas, muitas doenças relacionados, irmãos, a esse tipo de prática. A falta desse cuidado. Então, eu não tenho que beber água apenas quando tenho sede. Então, tem gente até que tem um horáriozinho, é bacana isso, né? Tem a nutricionista aqui, pode me dizer essas coisas, né? E bebe. Pela manhã eu tenho que beber, né, tantos ml, para que justamente você, no final do dia, cumpra esses 3 litros de água, né? Agora, trazendo isso para um campo espiritual, irmãos, né? Até porque, se você beber água apenas quando tem sede, essa sede é o sinal de que você está em processo de desidratação. Você sabia disso? Quando você está bebendo água quando tem sede, não é legal esse momento, é porque você está em processo de desidratação. Agora, trazendo para o campo espiritual, irmãos, você está num ambiente como esse, apenas quando tem vontade, você pode estar sendo desidratado espiritualmente. Fiz uma parábola aqui para pegar você aqui na curva, né? Para você entender. Tem muitos crentes desidratados, só está num ambiente como esse quando tem sede. E é interessante quando a gente conversa com algumas pessoas, né? Você, rapaz, você sumiu, o que houve e tal? Pastor, estou meio sumido, né? Eu estou até sentindo falta. É a sede. Porque você só bebe água quando tem sede. Precisa mudar isso. Nesses últimos dias que antecede o arrebatamento da igreja. Irmãos, eu não estou aqui para dizer assim, você vai para o inferno, você vai para o céu. Não temos autoridade para isso. Mas se a Bíblia fala desse cuidado, irmãos, é porque a gente não pode brincar com essas coisas. Porque envolve fé. Você acredita, irmãos, que um ambiente como esse é um ambiente que vai me ajudar a refletir e a me posicionar com relação à minha vida, irmãos, em linha com a palavra, é um ambiente propício. Você vem com a mentalidade aqui toda distorcida, perturbado, pensando em fazer um monte de besteira. Aí você senta nessa cadeira, ouve uma palavra, rapaz, eu estava pensando besteira. Rapaz, eu estava equivocado, eu estava no engano. Acontece isso com você? Lembra quando você chegou aqui todo arrebentado? Aí você ouviu uma palavra, e eu falei, é igual esse silêncio que a gente está presenciando aqui. Você fica assim pensando, esse pastor escurinho aí fala umas coisas que, rapaz, é verdade. Joga fora não, irmãos, o que você ouve. Não seja aqueles crentes que entram aqui e saem aqui. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Além do material que eu indiquei para você assistir lá no Telegram, essa mensagem também é um guia de sobrevivência também nesses últimos dias. Se você está brincando de ser crente, para de brincar. Crente fake news. Você está comigo, irmãos? Aleluia. Mas você vai ouvir mais um pouquinho aqui, ó. Olha só. Que interessante. 2 Timóteo capítulo 3, abra, por favor. Ô, glória. Resumindo o que nós falamos no início, irmãos, sobre o mundanismo, antes de lermos, vou falar um pouquinho sobre isso. Falamos aqui do mundanismo entrando nas igrejas. Eu lembro que na ministração do próprio Rick Renner, né, você vai assistir lá, ele até fala sobre coisas, particularidades. Às vezes a gente fica preso em tantos detalhes, coisas que isso não vai mudar a sua vida, só vai trazer confusão, só vai trazer desconforto para você, mas tem coisas que estão ali dentro, que precisa submeter a palavra para tirar aquilo ali. E a gente tem que identificar essas coisas. Será que eu estou perdendo tempo em coisas, exigindo coisas, ou algo que venha satisfazer a minha vontade? Porque no conceito que ele tem, acho que a igreja tem que ser dessa forma. Porque tem isso, irmãos. Aquela coisa do fast food, de algo espetaculoso, alguma coisa que venha satisfazer a minha carne. É por isso que tem
você vê o crescimento de pessoas procurando, entrando numa igreja, saindo, entrando, procurando alguma coisa para tentar satisfazer o seu ego, porque não está indo para a essência, porque tem coisas que precisam mudar, e talvez a decisão não foi tomada porque dói, porque tem que tirar. Você está comigo, irmãos? Não é ficar preso, vou dar exemplo para você. Ah, pastor, eu não vou mais para essa igreja, porque essa igreja tem parede preta dos infernos. De vez em quando a gente ouve isso. Não, aquela igreja ali tem umas coisas estranhas, parede preta, pastor não usa gravata. Ah, não, irmão. Aproveitando a oportunidade, irmãos, a parede aqui preta é só para tirar a poluição visual. Esse quadro aqui vai facilitar, vai trazer conforto para a sua visão. Experimente uma parede toda colorida. Nós tivemos um tempo quando a gente chegou aqui. A parede era toda colorida, aqui era amarelo, vermelho. Lembra disso? Lembra, Igor? Amarelo, vermelho, azul aqui. Teve gente que ficou com dor de cabeça. Estou dando uma brechinha só para esclarecer. Aproveitar a oportunidade, né? Pintamos de preto, irmãos, ficou melhor. Amém, irmãos? Não é coisa de voodoo, não sei o quê, satanista, o diabo, o pastor desviou. Não, querido. O crente fica preso com isso, e um monte de carnalidade aí comendo solto, ele preso para a parede. Porque a Doquinha, não sei o quê, falou, irmão, esquece a Doquinha, irmão. Olha para você, está você apontando, os 3 dedos apontando para você. Faço não, irmãos. Tem carrapicho que você precisa tirar. Não, mas é porque eu estou triste, é porque eu vi um osso na canja. Oh, Jesus. Porque o irmão olhou para mim com cara feia. Não, irmão, ele é feio mesmo, lembra? Cara feia. É a cara dele, irmão. Não, ele estava assim, pastor. Não, é a cara dele, irmão. Eu não vou ficar nessa igreja. Ah, o pastor ri muito. Ah, por que eu vou ficar chorando o tempo todo? Não vou naquela igreja não, que só fica rindo. Por que ficar chorando? Quando chora, reclama. Quando ri, reclama. Alô? A igreja está mal acostumada, irmão. Cheio de coisa. Ah, não estou com vontade. Alô? Você está comigo, irmão? Vamos lá para 2 Timóteo? Você quer apanhar mais um pouquinho? Sim ou não? Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Pode projetar ali, por favor. Coloca na NVT. Ok? Já está ali. Ô, glória. Deixa eu abrir aqui. Aleluia. Diz assim, ó. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito... Você tem consciência disso? Você está preparado? Você está preparado? Eu não estou feliz com esse amém. Aí, versículo 2. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Tem acontecido isso hoje, gente? Só pensa em si mesmo. Avareza, não é verdade? Serão arrogantes e orgulhosas. Zombarão de Deus. Desobedecerão a seus pais. A gente está vendo isso hoje? Sim ou não? Não, pastor, ela só na China. Aqui não tem isso. E serão ingratas e profanas. Queridos, isso aqui são sinais, irmãos, que evidenciam os últimos dias. Agora, com relação ao mundo, irmãos, é fato, isso é inevitável.
Mas quando isso começa a entrar para dentro da igreja, irmãos, é algo que merece muita atenção. E eu quero destacar aquela palavra ingratos, irmãos, e profanos. Pessoas, irmãos, que saem da igreja e não falam nada com ninguém. Muda de igreja para lá e para cá. Cadê fulano? Saiu. Como? Nem falou nada. E sai reclamando, e reclama com um, reclama com o outro. Isso tem crescido no meio do povo de Cristo, irmãos. Você está comigo? É como maravilhoso quando você chega, nós fazemos a questão, faço questão de receber pessoas aqui, a gente conversa, é maravilhoso isso. Mas na hora de ir embora, precisa, fulano, pastor, estou indo embora. Amém, irmãos? Continua. Versículo 3. Não terão afeição nem perdoarão. Falta de perdão, irmãos. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Autocontrole. Será que está relacionado justamente, irmãos, a tempo em que a gente percebe, eu vou viver naquilo que eu estou sentindo. Se acontecer alguma coisa, eu jogo tudo para o alto. Tem gente, irmãos, largando as coisas de Deus, irmãos, como se estivesse largando um projeto qualquer. Ah, não vou fazer mais não. Lembra quando a gente brincava quando era criança? Ah, não vou brincar mais não, lembra? Ficava chateado, não valeu, não vou brincar mais não, vou embora. Não, irmãos. É sério onde você está associado. É a igreja do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu não posso, irmãos, ignorar, menosprezar algo, irmãos, que faz parte da minha vida, que faz parte da sua vida, que faz parte da vida da sua família, irmãos. Você está comigo? Avança, por favor. E diz mais: trairão os amigos, serão imprudentes, cheias de si, e amarão os prazeres em vez de Deus. Amar os prazeres em vez de Deus. Olha o crescimento do entretenimento que a gente tem visto por aí, irmãos. Tanta coisa acontecendo, coisas boas. Tem problema, pastor, entreter? Não, irmãos. Entretenimento equilibrado, não tem problema nenhum. Mas o entretenimento, irmãos, não pode tirar o seu compromisso com Deus. Tem gente, irmãos, deixando de se envolver, podendo estar, podendo participar, podendo contribuir, irmãos, em detrimento, irmãos, de um entretenimento. Tem gente que está todo domingo no entretenimento. Só vai se divertir no domingo, irmão, tem culto hoje. Ah, isso é religiosidade. Às vezes eu fico com vergonha. Eu fico pensando, será que eu sou religioso mesmo? Acho que eu sou religioso. Não, irmão, mas tem culto hoje, você trabalha a semana toda. O único dia que você tem para valorizar esse dia, chega cedo. Está chegando domingo, você vibrar, graças a Deus. Eu não tenho tempo, de repente o trabalho me prende para estar congregando, mas está chegando domingo, o dia que eu estou disponível. Eu vou levantar mais cedo, vou arrumar tudo para que às 10 horas da manhã, ou 19 horas, eu esteja aqui. Olha a mentalidade, irmãos. Equilíbrio. Não é por forçação de barra, não, eu não posso faltar, senão o pastor vai me pegar, vai me dar uma bronca. Não, irmãos. Mudar essa mentalidade. E todos aqui, irmãos, têm a capacidade de autoavaliar. Como é prazer, tem prazer na sua lei, na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite? É prazer, o envolvimento com as coisas de Deus é prazerosa ou é porque é uma forçação de barra? E se, irmãos, o meu envolvimento com as coisas de Deus for por causa de barganha, não, estou porque eu estou com um problema, eu estou aqui para receber um problema. Se eu não receber, eu pulo fora. A gente está ajustando essas coisas. Prazer no Senhor. Porque a maior bênção você já recebeu. Jesus, Ele morreu por você. Ah, estou esperando o melhor de Deus na minha vida. Irmão, o melhor de Deus já aconteceu. Você é salvo em Jesus, Ele perdoa os seus pecados. Então, o que nós fazemos aqui, irmãos, é gratidão ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, é prazer de estar aqui.
Às vezes tem um que vai assim, eu gosto de vir aqui na igreja porque o pessoal é gente boa, tem uma boa música, o pastor é maneiro, de vez em quando tem churrasco, né, as irmãs são maravilhosas, eu gosto desse ambiente, irmãos. Não tem nenhum problema você gostar desse ambiente, tudo está sendo preparado para que seja um ambiente agradável. Mas, irmãos, o motivo, o propósito é Cristo. O propósito aqui, irmãos, é você estar num ambiente como esse, como nós falamos aqui no início, de extrema importância, onde eu enxergo, eu vejo, de uma forma equilibrada, que aqui é um ambiente que vai me fazer bem. Vai ser melhor, eu vou ser melhor esposo do que eu era. Melhor esposa, melhor filho, melhor filha. Porque eu estou num ambiente onde eu estou sendo tratado. Amém, irmão? Não deixe o diabo colocar você no engano. Não, aqui é só para perder, passar tempo. Não tem nada para fazer, está chovendo, o cinema está fechado. Não. Aqui é um ambiente de vida. Aqui é um ambiente de poder. Aqui é um ambiente de unção, de salvação, onde há batismo com o Espírito Santo, onde há libertação, onde o diabo parte de retirada. Aqui, irmãos, onde você é edificado, onde tem irmãos que vão olhar para você, meu irmão, se levanta, anda, caminha, estamos juntos. Amém, irmãos? Esse é o ambiente que você está. Uma palavra que eu estou trazendo hoje é uma palavra muito simples, irmãos, e talvez você já tenha ouvido isso aqui várias vezes, mas estamos sendo comunicados pelo Senhor, irmãos. Isso não é só aqui, vários pastores têm percebido isso. É puxar a igreja, chamar a atenção da igreja com relação a essa responsabilidade. E a pergunta que você precisa fazer, de que forma eu me envolvo, de que forma eu valorizo as coisas de Cristo. Irmãos, e o congregar, estar junto, igreja, irmãos, como organismo vivo, é importante para mim. Amém, irmãos? Deixa eu te ajudar um pouquinho para você avaliar a sua contribuição, de que forma você, o seu financeiro, o dinheiro aceitou Jesus com você? Quando você aceitou Jesus, a carteira também foi junto? A gente vai ficar escandalizado. Você vê que o mundanismo é tão perigoso, que quando a gente fala isso, o pessoal fica escandalizado. E já vai pastor falar de dinheiro. Misericórdia! Você está comigo, irmãos? A mentalidade equilibrada, assim, é um prazer no Senhor, quando eu tenho oportunidade de investir, de abençoar, de participar, e me ver assim, olha, aquilo ali, eu participei também. Aleluia! Porque é uma honra para mim. O que é isso? Pelo que o Senhor fez na minha vida. O que é 10%? O que é uma oferta? O que é? O que representa isso? Nada! E você vê o mundanismo, isso é o mundanismo, entrando na igreja, aquela coisa, aquela resistência. Aí chegou o momento do ofertório, aquele fio na espinha, chegou a hora do dinheiro. E a mão começa a fechar. Amarrado. Não, amarrado não está, amarrado é você. Vamos desamarrar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu não estou assim com um discurso aqui para tentar persuadir você para dar. Lá vem o pastor está querendo massagear aqui meu ego para eu dar. Não vou dar nada, não. Oxi, nem dê, irmão. Porque Deus ama quem dá com alegria. Oh, meu Deus do céu, irmãos. Você está comigo? A gente pode se medir. Se a igreja tivesse um coração igual ao meu, vamos supor, todo mundo, toda a membresia da igreja tivesse um coração igual ao meu no ato de dar e contribuir, como seria essa igreja? Estaria funcionando? Fecharia as portas. Você está comigo, irmãos? Acabou a igreja. Cadê a luz? Cortaram a luz. Amém, irmãos? Aleluia. É importante ouvir essas coisas. Amém? Isso é igreja, irmãos. Pastor, dízimo e oferta é lá do Velho Testamento, não sei o quê. Não, em você, igreja, tem que dar mais, irmão. Onde é que tem, irmão? Vamos abençoar. Eu louvo o Senhor quando tem irmãos, pastor, pelo amor de Deus, pastor, se eu falar essas coisas, eu fico até ofendido. É para ficar ofendido mesmo, no sentido de falar assim,
Pastor, porque isso aí é nossa obrigação. Nós sustentamos, irmãos, essa estrutura. É com a sua participação, é com a sua contribuição. Tem muita gente para ganhar aqui, irmãos, em Guaratiba. Amigos e familiares seus para vir aqui, para estar aqui. E você está contribuindo com isso. Sabe o que Deus está fazendo? Está prosperando você, irmãos. Não seja uma represa, irmãos. Libere, irmãos. Libere. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que bênção. Não é prejuízo, não. Não, o pessoal é tudo otário. Não, você não é otário, você é abençoado. Muda essa mentalidade, irmãos. Muda essa mentalidade. O mundo nós entendemos exatamente. Olha para você aqui, olha, um bando de pateta. Olha para você, lesado, ignorante, quadrado, cheio de adjetivos, irmãos. A Bíblia já falava sobre isso. Ih, você é tão inteligente, é crente, puxa, uma jovem tão inteligente, com potencial, está na igreja. O mundo é loucura, mas essa loucura é o poder de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Com seu renomado ministério itinerante, além de programas de rádio e TV, a evangelista Kate McVeigh tem tocado milhões de pessoas ao redor do mundo com a pregação do Evangelho. A editora Rema Brasil tem a honra de publicar o primeiro livro em português desta grande mulher de Deus. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Preciosos conselhos práticos que lhe ajudarão a se envolver e a servir na sua congregação, sendo um grande auxílio para o seu pastor. Descubra que, na medida em que a sua igreja cresce, você pode crescer junto com ela. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Disponível em versão impressa e digital. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos.